O que tu enxerga como wellness para ti? Vamos lá, luz. O wellness é bem-estar. Um conforto térmico e acústico. É vender e aquecendo esses leads. Então, como é que é isso? Nada replica o clima do lançamento. Marketing até pode salvar. Ser mais bem aceito no mercado, como é que isso funciona na prática? Na prática, eu já estou percebendo clientes, incorporadores olhando para isso e mudando seus projetos para ter isso. Esse drama, como é que vocês conseguem assim, trabalhar bem no lançamento? O bloco comercial, ele começa um pouquinho antes do lançamento, se tem pré-venda ou não. Tem algum caso assim que foi legal, ou que começou mal? Quando a gente anda ali na estrada do mar, é lindo, mas são grandes carandirus, se for avaliado do ponto de vista urbano. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, mais uma edição do nosso Tijolo Cast. Muito feliz aqui hoje em estar recebendo uma pessoa que é, enfim, super reconhecida no mercado, com uma experiência muito legal. E eu estava dando uma olhada nas perguntas aqui, eu acho que o nosso papo vai ser muito rico, estou curioso para te ouvir aqui. Então a gente está aqui hoje com a Patrícia Long, né, recebendo aqui no Tijolo Cast. A Patrícia tem ampla experiência aí no mercado, né, ao longo da trajetória, enfim, participou de centenas de lançamentos, acompanhando projetos desde a concepção e desenvolvimento de produto até a sua chegada ao mercado. Eu acho que muito do nosso papo vai abranger essa questão de produto e a gente trouxe até um tema hoje aqui que é bem instigante aqui do episódio, que é o marketing não salva um produto imobiliário ruim, né? E aí aqui como nasce um empreendimento desejável. Então, Patrícia, dando as boas-vindas para ti já e abrindo um pouco a nossa conversa, queria primeiro te agradecer aí a presença, estar conosco. A Patrícia também é associada, né, sócia da Today. Depois a gente vai falar um pouquinho da tua empresa aqui também, como é que tu começou essa jornada aí no mercado imobiliário. Mas já vou te largar aqui uma pergunta no colo, que conecta aqui com um pouco dessa abertura da nossa conversa. Que é o seguinte, o marketing consegue salvar um produto imobiliário mal concebido? Tá bem. É uma já para te largar na fogueira. Aquecimento. Assim. Aquecimento. Depois a gente vai conversando aqui mais um pouquinho. Fred, obrigada pelo convite. Time Time Tijolo. Agradeço muito o convite. É muito bom estar aqui, né, nesse cast, além de participar do Tijolo como, né, como usuária do sistema, do ecossistema de vocês que a gente adora. Legal. Marketing até pode salvar. Às vezes a gente realmente, assim, com uma super campanha, reembalando o produto, fazendo algo muito forte, tu até pode salvar. Mas é caro. É lá na frente, quando já não tem mais budget, quando o incorporador provavelmente já está sangrando, já está sem margem, né? Então, acho que tem maneiras da gente prevenir isso e fazer uma concepção, uma embalagem boa e um marketing muito menos oneroso, do ponto de vista de custo mesmo, né? E de esforço, do que lá na frente. Então, eu tenho gestão de marketing de produtos imobiliários há mais de 20 anos, se eu contar com a nossa experiência de antes da Today, que era na Goldstein Cirela. E eu continuo achando que produto é muito melhor investir em produto do que investir em marketing. E olha que eu sou marqueteira. E quando tu fala em investir em produto, como é que normalmente acontece isso? Né? Chega para vocês lá um cliente, né? Vocês participam no início já, às vezes o produto já está pronto, enfim, já chega mais, já está no mercado. Como é que funciona assim, esse processo e como é que vocês conseguem detectar se o produto já tem, vamos dizer assim, os atributos para ser mais bem aceito no mercado? Como é que isso funciona na prática? Fala um pouquinho desse processo para nós lá. Os projetos entram em diferentes fases. A gente adora quando entra na raiz, para brifar, se é um produto horizontal, para brifar o urbanístico, o master plan, para participar da concepção do projeto, pensando tipologia, pensando o DNA dele mesmo, se é vertical, pensando a planta tipo, né, a concepção da fachada. A gente gosta de entrar na raiz, mas nem sempre é possível. Muitas vezes os clientes nos contratam já na beira do lançamento, pensando que a gente é uma lançadora, né? Não conhecendo esse nosso tripé de produto, marketing e gestão comercial, né? Que inicia lá atrás. Então, a gente entra em diferentes fases. Seja qual for a fase, a gente vai sempre olhar para aquele projeto, para aquele briefing e tentar entender de verdade qual é a verdade daquele produto, para ver se a gente tem um storytelling forte para tentar posicionar esse produto no mercado. Então, mesmo produtos prontos ou às vezes até já lançados, Fred,
não é incomum a gente voltar um pouquinho para produto, rever as imagens, as perspectivas. Sim, dá para consertar alguma coisa. A gente trabalhou num projeto de litoral recentemente que o projeto era bom. E as imagens eram muito ruins, as imagens estavam muito abaixo da qualidade do produto. Isso estava passando uma percepção de produto muito mais econômico do que ele era efetivamente. Então, nesse caso, era marketing, o produto era bom, mas o marketing do conjunto das ferramentas estava realmente insuficiente, né? E no lançamento, assim, pensando na campanha e tudo que acontece ali, como é que vocês conceberiam, assim, vamos dizer que chegou um cliente no início, né, que é o mundo ideal, vamos chamar assim. Quais são os atributos que vocês olham para ajudar esse produto a ter mais sucesso, a ser mais bem aceito? E também até porque se a gente conseguir ajudar já o incorporador a conceber, né, inclusive tudo, tipologia, localização mais difícil, porque às vezes já tem um terreno, enfim, mas até às vezes, tu tem um terreno numa localização, o produto é diferente do que o outro numa outra localização, né? Então, como é que vocês olham isso e o que vocês, assim, indicam para esses clientes, quais são os atributos que vocês, né, olham, assim, sei lá, o perfil do cliente, a região? Fala um pouquinho disso, assim, que eu acho que é um tema legal. Eu acho que sempre tem uma verdade naquele projeto. Às vezes a localização nos dá uma sacada, uma verdade boa, às vezes é o próprio produto, às vezes é o público, às vezes é tudo isso. Então a gente tem que olhar para cada uma dessas coisas, né? Quais são as pessoas. Agora a gente está trabalhando com mentoria de um projeto que é numa região da cidade mais old money, onde a gente entende que realmente não é o novo rico que vai querer morar ali, mas que há uma pessoa que vai querer andar a pé, que vai deixar o filho andar a pé, que vai frequentar os melhores bairros, os melhores restaurantes do lugar. Mas este prédio, ele tem uma característica mais quiet luxury do que se fosse um outro lugar da cidade, por exemplo, se fosse Bela Vista. É Morrinhos isso? É do ladinho. Então a gente pensa muito assim, onde é que eu tô? O que esse projeto me entrega? Que ajustes eu tenho que fazer nessa fachada? O que eu tenho que passar nesse hall de entrada? O lazer, eu tenho que fazer um lazer mais individual ou mais coletivo? Essas pessoas, do que elas são feitas? E isso, quando a gente consegue entrar no começo, ajuda a nortear produto, ajuda a nortear interiores, paisagismo, o nome. Às vezes o nome sai, Fred. Assim, nome, claro, é uma esfera das agências que ajudam numa fase posterior, mas não é incomum o nome sair. Isso aconteceu a mesma coisa agora em Pelotas, num projeto que a gente está trabalhando para Pleno Empreendimentos, que é na esquina do Parque Tênis de Pelotas. Então, assim, é dentro do Parque Tênis, como se fosse dentro do Leopoldina Juvenil. Então, é muito fácil entender o público e isso norteia todo o projeto. Então, quando ele chega lá na frente, na hora de embalar para comunicação, para fazer, né, o logo, o design, o apoio visual, ele tem todas as verdades. Ele está inteiro, ele conversa. Que é o que eu tenho sentido falta em alguns projetos de alto padrão da cidade, que eu vejo, assim, que se eu trocasse, assim, a marca da incorporadora ou o nome, eu não saberia dizer de quem é, assim, sabe? Porque eu acho que falta personalidade, coragem. Como é que porque queira ou não, né, o imóvel, eu que vim até de outro mercado também, ele é um commodity, né? Vamos dizer assim, na sua essência. Mas não precisa ser. Mas vamos dizer, ele é então, são 4 paredes, né? Uma fachada, uma portaria, enfim, as coisas que todos os apartamentos ou prédios têm, falando aqui mas como é que a incorporadora deixa a sua marca, né? Assim, a sua identidade, né? Eu sei que a arquitetura é um super atributo que está sendo utilizado, mas como é que ela deixa que tu falou, né? A gente troca uma marca pela outra e não sabe e não nota, né? Porque poderia ser de qualquer uma daqui a pouco, né? Quando não tem essa identidade no produto, né? Eu acho que é isso, investindo mais tempo nessa curadoria de desenvolvimento, conceituação de projetos, dando liberdade para os arquitetos trabalharem, contratando bons times de arquitetos. Acho que é um erro não contratar uma boa equipe de interiores, de paisagismo, de arquitetônico, porque eu realmente acho que eles, né, se pagam lá no final. Mas passar um briefing também detalhado e ter um pouco de coragem, né? Porque às vezes os arquitetos, eles vão te propor um cobogó, uma fachada ativa no térreo, uma gentileza urbana, e os clientes, né, às vezes não tô falando de viabilidade aqui, tá? Sim, tem que fechar a conta. Tem que fechar a conta, tô falando realmente de estética, de parâmetros, né? Então, eu tô sentindo, às vezes, os incorporadores muito mais do meio,
mesmo, assim. Então a gente estimula muito, né, os projetos da nossa gestão a mergulhar nesse tema e achar a verdade e ter um pouco de coragem de fazer diferente, né? Minimalismo também, eu acho que tá caindo um pouquinho, sabe, Fred? Sim. Aqui que eu fico, assim, a gente escuta muito aqui no Tijolo agora o tema a gente falou de fechar a conta, né? Sim. Tá cada vez mais difícil fechar a conta, enfim, os insumos subiram, a mão de obra subiu, todo esse drama do mercado imobiliário, taxa de juro, uma série de coisas aí que o empresário está tendo que enfrentar. Mas, por outro lado, a gente segue vendo algumas empresas tendo sucesso, né? Tendo sucesso, conseguindo ter margem, né? Ter um teor mais de exclusividade, enfim, atuando num nicho, altíssimo padrão, ou eventualmente também Minha Casa Minha Vida, tem os extremos, né? Mas o que tu enxerga, assim, eu acho que é uma conversa legal para a gente ter, assim, porque de um lado a gente se queixa muito que não pega preço. Não pega, como é que eu vou lançar? O produto não pega preço, o cliente não quer pagar. Mas por outro lado, eu até olhando como cliente às vezes, né, o que me faz comprar um apartamento e não o outro? Né? Além da localização, que eu acho que é o primeiro fator talvez. Mas assim, e aí aqui até na nossa conversa aqui, eu vejo assim os atributos que são colocados no produto também estão virando commodities, né? É arquitetura já virou uma coisa meio básica, né? Tem que ter boa arquitetura. Um arquiteto de nome, enfim, uma empresa, nem todos conseguem, mas enfim, é uma coisa que já está mais comum. Eu tenho a parte de serviços para o cliente, né? Sei lá, vai ter lá academia, salão de festas, o kit básico, vamos dizer assim. O que me faz realmente conseguir, se eu tivesse que montar um empreendimento do zero, assim, para ti, né? O que tu acha que realmente impacta o cliente e faz ele, às vezes, nem olhar o preço tanto, porque só tem aquele, né? Talvez a pergunta de $1 milhão. Daí eu acho que realmente teria que ter um custo-benefício maravilhoso para aquele bairro dos sonhos dele, para ele nem olhar o preço. É no bairro que eu quero, tem um custo-benefício aqui, eu consigo pagar e o produto está bem conceituado. Mas eu acho que a gente tem que fazer tudo certo. Então, a localização tem que ser boa e se não for incrível, tem que ter o produto certo para aquela localização. Então, não exagerar nos atributos. Eu prefiro um projeto, Fred, com menos atributos de lazer, mas o que tiver, que seja muito bem montado, que seja lindo, sabe? Que seja realmente muito bem equipado dentro do seu padrão. Eu não estou aqui querendo dizer que isso vai funcionar no Minha Casa Minha Vida ou no Standard, mas para aquele padrão onde ele está inserido, que ele tenha o melhor custo-benefício possível. Então, assim, boa arquitetura, interiores acolhedores, interiores usáveis, feitos para realmente as pessoas confraternizarem. Eu acho que essa é uma tendência muito forte, né? Assim, o convívio entre as pessoas. Por que as pessoas gostam dos condomínios fechados do litoral? Porque faz amigo, porque tem turma, porque joga junto. E isso aqui em Porto Alegre, às vezes no vertical não acontece. Tu mora num prédio e tu não faz amizade com os teus vizinhos. Como é que é esse hall social? Só briga com os vizinhos. Como é que é esse hall social? Muitas vezes o hall social é incrível, é lindo, o morador só entra pela garagem, a entrada da garagem é horrorosa, o hall social quem entra são os entregadores e de vez em quando uma visita. Será que esse hall não pode se transformar num hall lobby de hotel, onde as pessoas confraternizam, onde tem uma máquina de Nespresso, onde seja uma gentileza, não uma gentileza externa, mas uma gentileza interna do prédio, propiciando essa troca? Então eu acho que o prédio tem que ser boa arquitetura, interiores que as pessoas realmente que sejam estimuladas a usar, a conviver, a fazer amizades, né? Um relacionamento entre vizinhos, muito bem entregue, o que fizer fazer muito bem feito, com muita qualidade. Paisagismo, eu me chamo a louca do verde, eu acho que paisagismo é essencial. Então, projetos que tenham biofilia estão realmente entrando com tudo, eu acho que veio para ficar. E, além de tudo, ter um custo-benefício, uma condição de pagamento que ele consiga encarar. Porque descolou, né? As incorporadoras não conseguem ganhar dinheiro e as margens não estão... As pessoas acham que as incorporadoras ganham muito dinheiro. Não ganham. Tá muito difícil fechar a conta. E as pessoas não estão conseguindo pagar o prédio ou o empreendimento que elas gostariam. Então, assim, deu uma descolada. Então, tem sido realmente um desafio. Acho que eu enrolei, não te respondi muito bem, mas são todos esses atributos é um conjunto somados de coisas, né, e que eu acho que tem formas de explorar melhor,
que eu tô entendendo aqui, né? Que tu tá dizendo que... É caprichar em tudo. Sim, pensar realmente... aquilo ali gera valor para o meu cliente, eu simplesmente colocar o hall de entrada ali de qualquer jeito, porque tem que ter, né? Mas, pô, a vida também mudou, né? Esse negócio que tu falou da fachada ativa, eu sou fã de fachada ativa, tá? Eu teria no meu prédio, se desse para ter, a minha rua não é comercial, não dá. Mas a gente vai para fora e acha maravilhoso caminhar, porque tem um monte de coisas na rua para ver, né? E aqui a gente tem um monte de cercas e recusos absurdos que tu não tem nem vontade de caminhar. Como é que tu vê isso, assim? Porque quem define um pouco esse jogo, claro, é o cliente, mas também o incorporador, o empreendedor do mercado imobiliário, que às vezes também é mais tradicional, tem os seus receios, são grandes investimentos, né? São projetos de milhões e milhões, né, de VGV que a gente vê aí, que também não dá para errar, né? A gente não pode errar. Esse estímulo agora do plano diretor novo, onde se tu tem uma fachada ativa, tu consegue ganhar 2 andares na altura, é um grande virador de jogo para a gente conseguir deixar esses prédios um pouco mais humanizados, conversando com a rua, tá? Então, assim, eu já, na prática, já estou percebendo clientes, incorporadores... Olhando para isso e mudando seus projetos para ter isso. Então, acho que já temos um... incentivo. Um thumbs up aqui. Tem que cuidar para não botar tudo que é lugar aí a fachada ativa, que não vai ficar um monte de loja vazia também, né? Sim, o momento comercial é delicado, mas algumas regiões eu acho que comporta bem, acho que é bacana, e aí mensurar bem o tamanho disso. E eu aproveito para falar de horizontal, condomínios fechados. Está focado no... Não, eu lembrei da questão das gentilezas urbanas. Pega Xangri-Lá, que é um mercado, a gente opera bastante no litoral também, pega Xangri-Lá e Atlântida. Quando a gente anda ali na Estrada do Mar, é lindo, mas são grandes carandirus, se tu for avaliar do ponto de vista urbano. Será que grande parte desses condomínios não poderiam estar com gradis visíveis, com vidro, ao menos de uma forma um pouco menos agressiva, né? A gente está desenvolvendo um projeto para o litoral, para provavelmente metade de 27, onde tinha toda uma testada que dentro era APP, que estava previsto blocos de concreto, e a gente disse, não, vamos deixar isso aqui vazado. O verde vai ser visto da rua, e mais, vamos criar gentilezas urbanas em toda essa testada, pensando... Então, assim, sempre dá para fazer melhor, Fred. Sempre dá, e eu não tô falando de custo, tô falando da gente olhar e ver como que eu posso deixar esse prédio, esse condomínio melhor para os moradores e também para as pessoas externas, para as comunidades, para os seus bairros, né? Sem dúvida. O hall de entrada, ou a guarita, ou uma pequena conveniência na frente que já serve dentro e fora desse condomínio e que já humanize, que já cria aquele centrinho, aquele placemaking ali fora, né? Me diz assim, já levando para um outro tema aqui legal para a gente olhar, assim, algo que tu te lembre, né, uma situação real, né, não precisa citar nomes, obviamente, mas que chegou uma bola quadrada para vocês lá e vocês conseguiram, de alguma forma, tu falou, pô, às vezes vem produto, a gente consegue mudar as imagens, a gente consegue trazer uma outra comunicação, ou a gente até muda um pouquinho o projeto. Tem algum caso assim que foi legal, ou que começou mal e vocês conseguiram virar? Porque às vezes faz um lançamento, não funciona, não vende. Eu acho que é legal de trazer um pouco das situações reais assim, né, que vocês têm. Deixa eu me lembrar de algum case que a gente faz muita intervenção de fachada, intervenção de lazer, às vezes até retirando alguns atributos. Estou tentando me lembrar de algum case que isso impactou diretamente comercialmente pós-lançamento, que é o mais fácil, né? Porque às vezes tu tem que dar uma mexer no produto, reembalar, e isso custa caro. Sim. Fazer projetos de novo. Daqui a pouquinho a gente volta com ela quando eu lembrar de um case. Às vezes acho que até tipologia ou algo mais radical, não troquei de comercial para residencial. Por exemplo, no centro a gente fez o antigo Hotel Lido, a gente fez uma transformação em um retrofit, transformando em estúdios. Esse produto derreteu. Então a gente concebeu ele, foi acho que o primeiro retrofit, acho que isso foi com o Maurício Strom, isso faz mais de 8 anos, eu acho. Então era um hotel que ele ia vender por um preço muito barato,
ele investiu nessa remodelagem de produto, a gente ajudou a pensar nessa concepção, né, de transformando em estúdios, fez o retrofit e foi um sucesso de vendas, e derreteu e vendeu, e ele rentabilizou muito mais vendendo os estúdios já para moradia, trazendo vida para aquela região do centro de um produto que estava, vamos dizer assim, praticamente abandonado, e ganhou muito mais dinheiro. Esse tipo de coisa que exato. Tô tentando me lembrar de alguns mais recentes. Mas Daqui a pouco eu comento. E me diz assim, a parte de vendas, né? Porque vocês fazem, digamos, até o lançamento, né? E acompanham também a parte de venda, sei lá, monta tabela. Sim. Gestão comercial. Ativação dos corretores, imobiliárias. Como é que vocês atuam e quais são as dificuldades, né, para quem está querendo empreender aí nesse segmento ou está querendo melhorar o seu negócio também, né? E como é que vocês lidam com essa turma que vende, isso a gente ouve muito aqui das imobiliárias, tá? São, sei lá, não sei quantos por dia batem na porta para mostrar um produto novo e aí o corretor já não sabe mais o que vender, onde focar. Aí ele vende o que é mais fácil, nem sempre o que é melhor. Essas conversas todas passam por aqui, né? Como é que vocês trabalham para essa turma conseguir transmitir na ponta, né? Porque eu sempre falo, o corretor é que nem o vendedor de loja, né? Eu que vim do varejo lá, né? Tu faz toda a coleção das roupas, né? Tu cria o marketing, tira a foto do modelo, lá faz tudo, e aí o vendedor na ponta, se ele fala uma coisa errada, estragou todo o trabalho que tu fez antes, né? Então é super importante esse treinamento, né? Esse cuidado com a ponta. Só que o vendedor muitas vezes ele é da empresa, é mais fácil, né? O corretor ele é terceirizado, né? Ele é autônomo, enfim, tem toda Passou uma semana, já tem mais 1, 2 produtos na fila. É isso. Esse drama, como é que vocês conseguem, assim, trabalhar bem o lançamento, para já acontecer tudo ali? Eu acho que os condomínios é muito assim, né? Bom, o bloco comercial, ele começa um pouquinho antes do lançamento, se tem pré-venda ou não, se tem represamento ou não, ali vão se definir as estratégias comerciais, eu vou dar para 3 imobiliárias maiores e vou pulverizar nas menores, não, eu vou varrer toda a cidade, vou varrer todo o bairro, depende muito do local, da cidade, essa estratégia. Tem produtos que tem pré-venda, outros não tem, depende muito de quando vai sair o RI. Essas respostas todas, elas vêm antes do lançamento. Uma vez que conversando com o cliente. A gente vai modelando com o cliente essa estratégia comercial antes do lançamento. Então vamos dizer que teve uma pré-venda, que o produto está bem embalado, que vai ter incorporação daqui a um mês e que a gente vai começar a fazer uma pré-venda. É o caso de um projeto a gente agora em Canoas, com a Encorp, que vai ser lançado no final de agosto, a gente vai começar a pré-venda em 1 semana. Vai ter incorporação, o projeto está com um excelente cheiro de vendas, porque é um produto único para o lugar, está com preço adequado, a gente realmente está com expectativas muito boas para esse projeto. Então, nesse projeto a gente decidiu fazer pré-venda, porque tem espaço para um certo represamento, onde a gente pode lançar, verificar a estratégia de preço e até corrigir, melhorar o preço para a segunda fase pós-lançamento. A pré-venda ele é só um pedaço do empreendimento. E aí, então, assim, vai ter uma incursão muito forte mercadológica agora, né, nessa pré-venda, em toda a cidade, né, para fazer esse movimento comercial, e depois de lançar, a gente precisa continuar visitando esse cara, a gente precisa continuar treinando. A convenção de vendas é o start, a partir dali é treinamento no plantão, é treinamento na maquete, é repetidas visitações, né? Resiliência. É isso, às vezes o corretor não está ofertando porque está esquecido na cabeça dele. O incorporador realmente ele lançou, mas já fazem 3, 4, 5 meses e ninguém mais visitou. Então não tem assim nenhum milagre, né? Nós somos uma extensão do dia a dia. Nós somos uma extensão da equipe do cliente. Tem clientes que têm gestor comercial, tem clientes que não têm, tem clientes que nós somos o gestor comercial, né? Mas independente do caso, são mais pessoas no campo, são mais canais de atendimento, né? E é treinar desde o autônomo até as grandes imobiliárias. Porque tem autônomos que quando eles compram o produto e eles engajam, eles podem performar melhor que uma imobiliária. Pelo foco, pela carteira que ele tem. Sim, se ele acredita no produto. Exato. Tem que acreditar. E assim, o que tu vê hoje de maiores dificuldades, vamos dizer assim, na venda em si, né? Quando tu pega um cliente, né? Porque
vocês pegam vários momentos aqui da jornada, vamos dizer assim, ou é justamente na concepção errada de produto, que daí te complica a vida depois na venda? Não, é na venda. Hoje é na venda. É na venda. Eu vejo melhorias e erros de produto, mas acho que se fosse um momento mercadológico, econômico mais favorável, as coisas não estariam tão difíceis como estão. Acha que tem um momento de mercado ruim de venda? Sim. Ruim de venda. Sim. E os motivos é o que a gente falou antes. É o que a gente sabe. Taxa de juros, exato. Endividamento, exato. O cliente está um pouquinho com medo mesmo, sim, de assumir, às vezes, um compromisso de longo prazo, né? Ele pode até ter aquela entrada, ele pode até ter o desejo de compra, mas ele tá um pouco mais... E o secundário está atrapalhando também, o mercado secundário? O mercado secundário gira um pouco mais. Também, assim, o mercado secundário tá inflacionando um pouquinho o preço, porque, na verdade, o mercado de locações tá em alta, tá aumentando. Então, ele também está um pouco mais aquecido. Isso talvez seja bom para o imóvel na planta, né? Porque daí ele volta a ser uma opção. Eu acho que bom que o mercado secundário está girando. É importante que o mercado como um todo esteja girando. Eu fico realmente feliz, né? Mas ele compete com o novo, não compete? Ele compete com o novo. E eu participo também do comitê no Sinduscom, então eu também acompanho, assim, as dores coletivas dos clientes e tem sido um ano realmente difícil, mas muito em função das taxas de juros e desse cenário econômico. Sim, eleição e todo esse ano complexo que a gente está tendo aí. Eu vejo, assim, muito a impressão que dá que tem muito lançamento também, tá? Eu não tô tão por dentro quanto vocês, mas olhando o encaminho na cidade, nas regiões que a gente anda. Para Porto Alegre, né? Para Porto Alegre é uma cidade que, exato, além de não crescer, ela dá uma encolhida muitas vezes, né? E assim, tu estava falando antes aqui, né, esse produto vai derreter, tu falou agora aqui. Como é que é esse feeling, assim, de vai derreter? Né? Me explica um pouco isso, porque acho que isso é legal, porque isso daí não tem... Isso aí é a tua experiência, né? Tu tá há anos aí olhando um produto, olhando o outro, isso aqui já vendeu, assim, tua cabeça vai, né, armazenando isso e processando, né? O que é que te dá, assim, que o produto vai derreter? Cada vez mais raro, tá? Assim, os nossos clientes, normalmente, eles são pequenos e médios, eles não têm o budget e as máquinas de vendas e a verba dos grandes players. Então, a gente não tem o poder de artilharia de marketing que os grandes têm. Então, tu tem que ter um conjunto de preço atrativo e de produto bem concebido e de localização, o que não é muito simples. Porque quando tem uma localização incrível, o cliente acaba botando um produto mais robusto e mais caro, e isso impacta no metro quadrado. Sempre, quase sempre. Então, assim, esse que a gente estava comentando de Canoas, que a gente realmente está sentindo que o cheiro é muito bom, ele tem tudo isso, ele é um produto que ele vai a mercado com ticket competitivo, ele está numa localização muito boa perto do novo shopping, e ele está muito bem embalado, o produto é muito bom. É um condomínio de casas. Canoas, lá. O Shopping Canoas, o novo. É um condomínio de casas. Então, e por que a gente sente que está indo muito bem? Porque quando a gente começa a conversar com as imobiliárias e vai ao mercado, e as imobiliárias olham para o produto, eles já nos dão um feedback. Não, mas essa fase eu derreto sozinha. Claro que a gente daí dá aquele descontão, sabe, Fred? Tipo, eu não posso contar aqui. Mas eles realmente demonstram e aí a gente vai fazendo essa coleta, né, das percepções das imobiliárias, mais a nossa, mais a do cliente. Mas está cada vez mais difícil achar que um produto vai derreter no lançamento. É que também, assim, vai ficando... A gente tem menos terrenos, né? Tá mais concorrido. Eu nem sempre vou ter o terreno ideal na região que eu quero. Daí também é mais fácil. Eu vejo a localização, assim, ela facilita muito a vida, né? Mas, por outro lado, também ela inflaciona o preço, reduz um pouco a margem, às vezes. O terreno tá caro, tudo isso, né? Mas eu acho que o legal, assim, de quem trabalha com isso é essa criatividade, né? De tu pegar, às vezes, uma coisa que não é óbvia e ali tem um alfa um ganho, né? De valorização, realmente, de metro quadrado em cima de uma ideia. Isso. E cortar o que não é de valor percebido e realmente trabalhar com viabilidade. A gente tem um produto de Minha Casa Minha Vida na carteira. E a gente recebeu o programa de lazer e olhou que o arquiteto fez. E tinha uma academia incrível. Eu fui a primeira a dizer, vamos reduzir
vamos reduzir essa academia do ponto de vista de, vamos tirar esse armário, essa marcenaria é cara, vamos ter um pouco menos equipamentos e mais aparelhos soltos. Coitada dos... Não, mantivemos uma qualidade excelente. E aí vamos incluir um cowork, claro. Que vai ser bacana para esse público. Sim, gerar valor. Tem mais de 500 pessoas aqui, eles vão com certeza ter, tem gente que trabalha de home office. Então assim, o olhar do metro quadrado final, briefing para arquiteto, viabilidade do incorporador, juntar essas coisas. Eu acho que o legal justamente é a gente entender a cabeça do cliente, né? Porque o mundo está mudando, né? É uma nova geração que tem, já não é mais a minha, já está 2 abaixo da minha aí, que estão começando a comprar imóvel, enfim, a gurizada, que tem hábitos diferentes, né? Essa própria questão do home office, que queira ou não, ficou, né? A garotada, a gurizada quer trabalhar de casa, a maioria, né? Wellness, conveniência, é o tema do sala delivery. Do nosso evento aqui, inclusive do Tijolo, né? A gente entende que, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito no que o cliente quer, o que ele percebe valor. É exatamente o que tu falou ali da academia, né? Que a academia é uma das coisas, mas eu acho que tem esse espaço de conveniência e de convivência, as duas coisas, né? Que é a gente poder se encontrar, nós estamos aqui dentro do Caldeira, né? Acho que não tem case mais, assim, onde reflita, né? As trocas. Essa questão toda de se encontrar, né? Eu estou trabalhando num lugar, mas eu estou convivendo com outras pessoas, né? Acho que isso, e no momento que a gente consegue trazer isso para o imóvel, eu acho que aí é que a gente consegue aquilo que eu te perguntei no início, né? Poxa, isso aqui não tem outro lugar. Essa comunidade de pessoas, né? E, enfim, acho que tem outros atributos também, e até queria te trazer assim um pouquinho, né? Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, né? Então já olha a localização, a arquitetura, como é que são os interiores, o paisagismo, o branding, comunicação, e a gente junta isso tudo numa única narrativa, né? Então, e a gente pensa, como é que tu une todas essas disciplinas para que elas estejam alinhadas desde o início do projeto? Às vezes a gente não consegue. Não consegue. Aí vira um remendinho, que às vezes fica bem bonito, um remendinho, mas eu gosto quando a gente consegue entrar do zero, brifando o arquiteto, desde pensar fachada, interiores, acesso. Eu gosto porque daí ele é coeso, ele é único, é verdadeiro, chega no final. A gente está fazendo para o litoral, para o ano que vem, que ele está exatamente assim, que tem um tema, esse tema norteou desde o urbano, e aí desde o tipo de prato, tudo. Então é um projeto que vai chegar lá na frente todo conversando, todo integrado, e aí ele fica muito redondo. Mas nem sempre se consegue, mas a gente sempre vai tentar fazer o melhor que se consegue dentro. Então, para o incorporador, para o urbanizador, o meu conselho é mergulha mais nessa fase de projeto. Não aceita qualquer coisa que vem do arquiteto, que às vezes não é nem incompetência do arquiteto, é um briefing muito raso. Sim. Tu tem que estar, vamos dizer, coordenando, e mesmo não sendo um especialista, tu tem a visão do mercado, do cliente. Já tá difícil fazendo tudo direito, imagina não fazendo, jogando o projeto de qualquer jeito no mercado, né? Bom, pessoal, fazer um momento nosso merchandising, como não tem podcast de graça. Agradecer para os nossos patrocinadores aqui, a Apex, Sulgás, a Mérito, Jetmob, a Índigo, a NetSpaces e a Concremalt. Vocês estão vendo os loginhos aí na tela. A turma que está conosco. Queria falar um pouquinho, Patrícia, do momento da Today ali, né, que eu vi que recentemente vocês fizeram umas reviravoltas ali, estão olhando para novos mercados, acho que é natural, né, esse movimento. Me fala um pouquinho assim, como é que está isso, por que vocês fizeram esse posicionamento, se já tem algum projeto que tu possa falar, enfim, alguma coisa que vocês estão vislumbrando. Começar com a Today Inc, então, né, depois de todas essas quase 2 décadas aí do lado de incorporadores, vai chegar a nossa hora. Então a gente tem um parceiro que nos dá a tranquilidade do funding, que eu acho que é um dos grandes nós hoje, é o funding acessível. Ainda assim está super difícil, a gente está em volta de viabilidades, a gente tem 5 projetos que a gente está rodando estudos e viabilidade.
Acredito que dá para fazer o primeiro lançamento ano que vem. A gente provavelmente já vai pegar o novo plano diretor, porque realmente está fazendo diferença, Fred, Sim, o pessoal na tá viabilidade, segurando, está fazendo diferença. Eu acho que esse segundo semestre vai desacelerar um pouquinho os lançamentos, porque acho que muita gente vai esperar. Já estou sentindo isso. Eu também. Porque realmente está fazendo diferença no fim da conta, sabe? Então, a incorporação foi quase uma consequência natural da nossa trajetória, né? Minha e do Guilherme. A gente tem os terrenistas que nos procuram, a gente tem parceiros de execução, é toda a cadeia que acaba os arquitetos. Então, vocês já estão conectados nesse ecossistema. Exato, né? Então, meio óbvio esse caminho. Meio óbvio, não é simples, mas ele é um caminho natural e a gente está bem animado. Então, com esse caminho, a gente sentiu falta de trazer para os outros braços das coisas que a gente estava pensando parceiros. Então, o Anselmo Pinheiro vai ser nosso sócio, já é nosso sócio na Today Gestão de Lançamentos, já entrou, ele tá sempre por aqui, ele era um executivo da ABF, antes disso ele também foi da Today, já trabalhou com a gente em outras vezes, e ele tá principalmente nesse braço comercial aí, ajudando a fazer o sell-out dos produtos, né? Tá iniciando conosco, e também ajudando a pensar em inovações, em novos serviços. A gente também tá com serviço de mentoria agora, na Today Gestão de Lançamentos. Tinham clientes que me procuravam e diziam assim, tu pode me dar só mentoria, aconselhamento? E eu dizia, não, é esse aqui o meu pacote, é assim, 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 assado. Então, por quê? Por que eu não vou fazer o que o cliente quer me comprar? Né? Então era uma teimosia minha que a gente reviu, então agora a gente está fazendo mentoria, principalmente... Você começou a ter essa demanda, tu achou que tinha... mercado. Não, na minha cabeça o que eu queria? Eu queria um contrato de longo prazo. Mas não, a gente está mais livre, mais flexível, e já estou com 2 projetos de mentoria, justamente em concepção e desenvolvimento de produto. E então a gente tem aí novos serviços para lançar, e também com a Dani, que é a nossa diretora de lançamentos. Ela vai ser nossa sócia num hub que na verdade é uma plataforma que vai ter um produto de educação, onde a gente vai empacotar um pouquinho desse método, desse jeito, e vender então esse produto de educação aí, cauda longa, fora a nossa região. Um app também que está desenvolvido, que vai ajudar na gestão comercial, que vai estar dentro dessa plataforma. As próprias mentorias vão estar dentro dessa plataforma, de certa forma. Então a gente está com esses 3 braços hoje, a incorporação, que é eu e o Guilherme, na gestão de lançamentos eu, o Guilherme e o Anselmo, e nessa plataforma eu, o Guilherme e a Dani. Educação, daí. Que tem a ver com a educação. Então a gente aproveitou esse ano aí, que tá um ano meio difícil, para fazer algumas... sacudir um pouquinho a árvore. E a educação, ela é focada nas empresas, no B2B. B2B. Acho que corretor vai pegar um pouquinho também, mas é B2B, é incorporador, urbanizador. Aí pensando no tamanho desse mercado, o Brasil pode ser bem bacana, então a gente está aí nessa parte de formatação de produto. E a parte de lançamentos que tu fala, na verdade, é tudo que vocês já fazem, né? Tudo que a gente já faz. Também a concepção, também tudo isso. Tudo que a gente já faz. A gente tem 3 pernas, Concepção e desenvolvimento de produto, gestão de marketing e gestão comercial. Quando o cliente me contrata, a gente vai indo até a última unidade vendida. Mas a gente também pode desmembrar isso e fazer por blocos. O cliente quer só gestão comercial porque o produto já lançou. Gestão de estoque, a gente pode atender. Claro, sempre dependendo da cidade, dependendo do VGV, Mas então eu posso quebrar esse serviço. E o lançamento, me fala assim um pouquinho, que eu acho que aí tem uma coisa bem legal de falar sobre cases, enfim, aquele momento de ir para o mercado e dar aquele frio na barriga, e saber vai vender, não vai vender, e aquecendo esses leads. Como é que é isso assim na prática? Quais são como é que é esse momento, como é que vocês trabalham esse momento com quem quer fazer? O lançamento é mágico. Nada replica o clima do lançamento. Não tem o que fazer depois de 6 meses, 1 ano, para replicar aquele momento. Então tem que aproveitar. Botar gasolina no Boeing e fazer ele subir, decolar e entrar em velocidade cruzeiro. Essa é a minha recomendação sempre. Porque a gente nunca mais vai replicar o clima do lançamento na fase de estoque. Então, assim, tem que ter humildade, tem que fazer negociações, tem que tentar vender o máximo possível, tem que tentar esticar esse clima o máximo possível para os meses que vêm, porque ele vai desacelerar. E o que sobrar de estoque vai vender mais devagar e vai custar mais caro.
E às vezes tem uma miopia, as pessoas se empolgam quando começa a girar e já sobe preço, e já muda a tabela, e já reduz a verba de mídia, e já reduzem os leads, e aí não aproveita ao máximo o clima de lançamento, que é mágico. E ele dura um pouquinho depois do lançamento. É isso aí, 60, 90 dias, que eu consigo a plena atenção dos corretores, depois eles já querem pegar outra coisa. Eles já estão com foco em outro projeto. Então, claro, eu fui simplista aqui no prazo, mas ele é curto. Ele é curto e cada vez mais ele tem uma performance mediana. Então, a gente precisa tirar o máximo do suco desse momento. Abre plantão, descortina a maquete, coloca o enxoval na rua, a mídia no ar. Então, aquele produto ele está recebendo os holofotes gerais do mercado, né, da mídia, dos prospects e dos corretores. Que é o nosso canal mais barato para conseguir o cliente final. E vocês conseguem sentir assim quando tá tudo certo ou quando tem mais dúvida? O que bate quando tu acha que talvez não vai ser tão bom o lançamento? O que é preço? Tá mal precificado? De repente, se pudesse que listar assim, as duas coisas que podem dar mais problema. Quando a gente tem um número de visitas bom no plantão e não converte, claramente, e se o produto é bom, é preço. A gente, já aconteceu da gente ter que lidar com isso e ter que fazer uma manobra de preço. Inclusive no momento ali. Então, se o feedback começa a ser outro, a gente tem que trabalhar em cima daquelas objeções, né? Às vezes acontece, no litoral já aconteceu conosco, da gente lançar um projeto e ele demorar um pouquinho para engrenar. E aí dá um certo pânico, mas às vezes é só que ele demora um pouquinho para tracionar. Tem que continuar trabalhando, porque né, normalmente os projetos de verão, eles têm o verão. Ele é muito sazonal e depois vai. Então tem que trabalhar bem a preparação desse lead também, né? Para ter o fluxo, a primeira coisa é o fluxo, né? Chamar atenção, enfim, tudo isso, né? E eu vejo que, eu acho que o corretor também, ele vai se desengajando, né? Porque se, pô, levou o cliente lá no lançamento, por algum motivo não vendeu, ele meio que já fez o papel dele, né? Que é levar o cliente, e aí, poxa, ele já não trabalha mais tão bem aquele produto. Não vou levar outro cara lá para tomar outro não, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a meritocracia para os corretores, valorizar os corretores que venderam, transformar aqueles que venderam em especialistas do produto para que ele venda mais, porque as primeiras vendas, se ele já fez, ele já sabe vender aquele produto, né? Um funil, assim como tem o funil dos clientes, tem o funil dos corretores. Eu começo na conversão de vendas com 300, 500, e aí a gente vai vendo quais são as imobiliárias que engajaram, quais são os corretores que converteram, e a gente acaba trabalhando com um funil de corretores menor. Então, tratar bem esse cara, tratar bem essa imobiliária e ir mantendo essa imobiliária feliz e engajada é muito importante para continuar com a recompra. Ela sempre está aberta a isso, né? É o produto dela. Não, a gente leva muito não também. A gente levar um produto, eventualmente, e eles dizem assim, não vou trabalhar esse projeto porque eu tô com o lançamento de XPTO agora. Não vou pegar. Preciso de uma verba de diretoria, preciso... é difícil, assim. Então não é... Além de todas as objeções que a gente já tem, a gente tem que enfrentar o filtro, muitas vezes, das imobiliárias que não querem pegar, às vezes, um produto de bairro, um produto pequeno, um produto que tem pouco VGV, né? Aí tem que procurar imobiliárias médias, imobiliárias menores, tem que buscar outras soluções. Hoje elas têm mais oferta, tanto que elas conseguem absorver, certo? Tá muita oferta no mercado. E elas também querem focar, elas entendem que se elas não focarem, elas também não vão converter. Então, assim, eu também não critico as imobiliárias que decidem trabalhar com uma carteira menor de produtos, né? Sim, talvez fosse até o mais correto, né? E queira ou não, tem as especialidades, né? Que a gente falou, a imobiliária que trabalha só um bairro, uma região, um tipo de produto, né? Acho que é tudo um pouco... Bom, a gente está aqui um pouco já evoluindo quase para os nossos finalmente aqui. Tá bem. E eu queria te aproveitar o finalzinho para a gente falar de futuro, né? O que na tua visão deve ter na concepção do produto para os próximos anos? A gente falou de um monte de coisa aqui, a gente falou de... desde todos os atributos que a gente já conhece, arquitetura, etc. A gente falou do comportamento do novo cliente aí que está vindo, deu até o exemplo do ter uma área de coworking, de pessoa poder conviver, né, de criar comunidade, tudo isso. O que tu tá enxergando assim que vai vir ali na frente, né? A gente está aqui no Hub de Inovação, né? E que pode fazer diferença para um produto dar certo ou pegar mais preço que o outro, né? Eu acho que a gente vai receber mudanças brutais em tecnologia, brutais e positivas para os próximos anos.
Eu acho que assim como a indústria automobilística ou a indústria de tecnologia evoluiu muito, nós na construção ainda não evoluímos nada praticamente do que está por vir. Então eu estou animada que a gente vai ter melhorias construtivas, tecnológicas e que gerem mais conforto, né, para essas unidades, para esses apartamentos, para essas casas, né, dessas pessoas, com menos custo. Tenho realmente essa esperança que no futuro a gente vai conseguir juntar mais conforto e tecnologia com menos custo. Entregar um produto melhor. Até lá eu acho que a gente precisa pensar assim, no wellness, no conforto, na luz. O que tu enxerga como wellness para ti? O wellness é bem-estar. Sim. Né? O que forma o bem-estar para um imóvel? Que é bem o que a gente vai tratar no Tijolo Business. Sim. Evento, né? Vamos lá. Luz. Um conforto térmico e acústico, espaços abertos, amplos, de convívio entre as pessoas, verde, passeios, áreas de descanso, áreas de contemplação. Claro que daí cada terreno e cada projeto vai, né, acessibilidade, tecnologia, né? Eu não sou uma pessoa que adoro, por exemplo, automação residencial. Eu vou lá e eu apago a luz. Eu não tenho problema de ir lá e apagar a luz. Mas é um assunto, assim, né? A tecnologia, as Alexas já entraram e isso é uma obrigação do incorporador, né? A gente ainda fala sobre tomadas elétricas. Tipo assim, é óbvio que tem que ter tudo isso. É óbvio, né? Então, eu acho que se eu fosse dar uma palavra, eu diria conforto. Porque o conforto, ele une um pouquinho de tudo isso que eu falei. Mas a estética também, Fred. As pessoas hoje gostam do belo. Não pode ser feio, né? Então, assim, tem que ser belo. Aquela caixa de sapato não tem que ter demais. Estética e conforto, se eu fosse assim fazer um resumo. E o quanto que tu enxerga, porque para mim o wellness, tá bom, conforto também, mas para mim é muito... eu acho que o nosso bem mais valioso é o tempo. Nós vamos falar disso lá no evento, né? E o quanto que um cliente escolhe um imóvel em detrimento de outro, porque é mais perto do colégio, dos filhos, ou da academia dele, ou da praça, mais até do que o próprio produto. Acredito. Acredito que sim, só que no mercado de construção civil, nem todos os clientes vão conseguir construir numa localização incrível. Então, aqueles que estarão em bairros B, C, D, eles podem cuidar de outras coisas que façam com que este produto no micro-universo seja legal. Mas, sem dúvida, eu acho que a walkability, o 15-minute city, 10-minute city, é uma tendência que veio para ficar. Eu moro no Moinhos, faço tudo a pé. Saí da Zona Sul. O único bairro que dá pra fazer isso é o Moinhos. Saí da Zona Sul depois de 27 anos, onde eu pegava o carro pra tudo e ninho vazio. Falei, chegou minha hora de ninho vazio, vou pro Moinhos e vou fazer tudo a pé. E é incrível, sabe? Eu conheço as pessoas da farmácia, da lavanderia, da academia, minha empresa é ali do lado, eu moro na frente do Parcão, é incrível. Então, a vida é muito boa quando a gente consegue fazer isso como se fosse uma cidadezinha do interior com qualidade. Mas nem todos conseguirão morar ali. Nem todos os incorporadores conseguirão lançar num projeto nesses bairros. Eu estou agora pensando no coletivo. Dá para fazer melhor onde estiver. Esse é o recado. E queira ou não, isso abre para novos players, para novas regiões. Na cidade vai se desenvolver só onde já tem isso, né? E essas regiões que não tem, às vezes é onde está a oportunidade, né? A gente acabou de falar aqui do Quarto Distrito, que a gente está inserido aqui. Retrofit, eu acho. A gente nem falou isso. A gente poderia ficar agora... Eu sou apaixonada por esse tema, assim como o Kleber. Eu acho que é um tema que a gente poderia falar horas, em vez de buscar um terreno muito mais distante... Isso aqui é um retrofit. Em vez de buscar um terreno muito mais distante... retrofitar e fazer funcionar numa região central que tá as moscas é quase uma obviedade, né? Mas aí entra em legislação, uma série de outras questões que envolvem, né? Mas eu acho que a gente já está começando a chegar, isso para mim é uma maturidade de mercado também, né? Porque são regiões que, enfim, antes tinha abundância de terreno, né? Tudo isso, e agora a gente tem regiões que vale a pena ressignificar uma região que é boa, que está dentro da infraestrutura da cidade, está próxima, enfim, falando de centro e quarto distrito, por exemplo, né?
e que dá para fazer um produto até mais bonito, mais charmoso, né? Enfim, com tudo isso. São Paulo tem projetos de luxo já retrofitados, algo que aqui eu não vi nenhum ainda, assim. Sim. Projetos residenciais de luxo. É muito legal. É porque tu pega assim a construção, né? Às vezes tem aquele pé direito. O próprio Moinhos tem uns apartamentos super amplos, Paredes, a sala enorme. Paredes super. Aqui essa parede que se tu olhar que a gente está aqui, esse prédio tem mais de 100 anos aqui que a gente está. Né? Conforto térmico. Exato, é muito legal. Bom, gente, estamos chegando aqui, infelizmente, né? Também a gente não pode prender muito a turma aqui. A gente tem um finalzinho aqui que são algumas perguntinhas assim rápidas para tu dar um pouquinho da tua visão assim do que tu gosta, enfim. E aí a primeira dica é um livro que tu acha legal, né, para indicar. Que a gente gosta de ler, enfim, a gente gosta de indicar, que não precisa ser necessariamente do mercado imobiliário, mas se for melhor, né, ou de empreendedorismo ou nada a ver. Vou pegar um livrinho que é bem simplinho, daqueles assim da gente ler em horas, mas que todo mundo tem que ler e reler. Quem mexeu no meu queijo. Tá bom. Eu não li ainda. Sério? Os ratinhos. É muito bom. Uma pessoa que tu gostaria de ver aqui no podcast, que tu gostaria de escutar, também amplo, de preferência do nosso mercado. Né? Ai, deixa eu pensar em alguém que não esteja no tijolo. Alguém que tu gosta, alguém que tu já viu. Sim. Enfim. Tu tinha que ter me dado essa perguntinha antes para eu planejar. Mas aqui é tudo ao vivo. Vamos ver se eu penso em alguém aqui legal. Vai pensando. A gente vai... e aí eu queria te perguntar, assim, a gente falou um pouquinho aqui, tá? Mas tu deve ter alguma coisa do teu negócio, a gente fala aqui de sucesso ou insucesso no seu negócio, tá? Não necessariamente um case só, porque a gente falou dos cases, mas a tua vida empreendedora, assim, né? Uma coisa que deu certo e uma coisa que deu errado. Né? Que deu... Pode ser de qualquer coisa, gestão, pessoa que contratou, que mudou o jogo, de uma pivotada no teu negócio, tu tá dando agora uma pivotada aí também. Sim. O que tu podia dizer para sucesso e insucesso? Assim, uma coisa que deu errado, vou citar um produto que a gente fez no Litoral Norte, perto de Torres, que é um projeto que a gente lançou e que teve que denunciar a incorporação. Isso é uma coisa muito dolorida de um cliente, que era um condomínio fechado, que estava perfeito, muito bem conceituado, com preço, mas ele realmente estava numa localização errada. Tinha uma vila perto, as pessoas não compraram e ele precisou ser abortado. E foi muito frustrante porque esse produto chegou a ser lançado, o custo foi feito, tinha plantão, tinha maquete. Então, assim... Sim, foi feito investimento. E foi denunciada a incorporação, exato. Então, eu acho que a pior coisa que pode acontecer no mercado é quando o incorporador tem que denunciar a incorporação e voltar. E ainda assim é melhor fazer isso do que investir X milhões numa obra... Né? Devolve ali o dinheiro de quem comprou, né? Sim. Aqueles poucos clientes que compraram e tudo certo, né? De dar certo, a gente tem muito orgulho, Fred, do nosso trabalho no litoral, onde a gente já desenvolveu diversos condomínios fechados. Por exemplo, o Case Curumim, a gente era uma praia sem nada, era uma praia que era um big nada, e a gente lançou o primeiro projeto, que foi o Prime Beach, mais de 500 terrenos, a gente vendeu em um ano. Depois a gente foi contratado para o projeto da frente, que foi o Pulse, já está com 80% performado em um ano e meio, numa praia que a gente realmente mexeu com toda aquele eixo e quase que criou um novo mercado e uma nova demanda a partir de conceituação de projetos bem feitos e complementares. Então, eu tenho muito orgulho desse case Curumim, que aí tem 2 produtos imobiliários para citar um case de sucesso. Eu vou ficar te devendo um nome bem legal. Depois bem a gente legal. Te manda nos comentários. Vou te mandar, depois a gente bota nas sublinhas para estar aqui com vocês. Deixa eu pegar o gancho só rapidinho da praia ali, do litoral. Você tá muito tempo ali, acho que vocês têm bastante foco ali, né? Como é que tu tá vendo, assim, hoje, o momento lá? Continua a euforia toda? Não, tá. O que a gente tem escutado muito, assim, hoje também é que tem muita troca, muita permuta. Os clientes não estão vindo com dinheiro, assim, pegam um terreno aqui, pegam um fosquinha. Tá delicado. O verão passado a gente não tava lá, e o verão passado não foi um verão muito bom, mas
Eu acredito muito no litoral, no longo prazo. O litoral vai continuar crescendo, vai continuar qualificando, vai continuar tendo produtos líquidos e incríveis. Eu acho que tem tudo a ver um pouco com esse contexto, né? Acho que os incorporadores lá têm que pensar muito nas tipologias, no mix, no lugar. Estão esticando um pouquinho demais a corda em alguns projetos, né? A demanda ficou mais rarefeita. Então, tem que dar uma regulada. Acho que não está com essa euforia toda, mas eu continuo acreditando demais no crescimento e na pujança daquele mercado. Mas tu acha que de repente, ou seja, quem que tinha para comprar já comprou, vamos dizer que a grande gama de pessoas que... Né? Sim e não, porque as pessoas vão continuar separando, vão continuar casando, vão continuar tendo filhos. Sim. Como é... E tem uma migração em Porto Alegre. Quando a gente trabalhou na Serra fortemente para esses 2 projetos de Curumim, a gente viu assim que tem uma quantidade de clientes enorme que ainda não tem sua casa de praia, sua segunda moradia, mas sim, talvez no mercado de ultra luxo, em alguns segmentos, a demanda já esteja relativamente atendida, né? Então tem que olhar muito para isso, qual é o produto, qual é a cidade, para a tipologia, para desenvolver. Produto bom vai ter ainda. Sim. Mercado. Bom, Patrícia, então te agradecer, né? A gente adora esse tipo de bate-papo, assim, quem está na ponta, está vivendo lá um pouco do dia a dia do negócio. Sempre portas abertas aqui no TijoloCast, e queria te deixar uma palavra final aí, para tu, enfim, te despedir da nossa turma aqui e agradecer mais uma vez aí que tu tá conosco. Tá bem. Nosso mercado é grande o suficiente para continuar pujante, para continuar forte, né? Então agradeço. O meu conselho para os incorporadores peçam ajuda, contratem equipes competentes, se aliem com empresas que possam ajudar vocês a fazer produtos cada vez melhores. Isso não é custo, isso é investimento. Isso é investimento e isso se paga. A gente tem a pretensão de achar que a gente se paga com recomendações pertinentes, né? E dividindo um pouco esse peso do incorporador, que às vezes é um pouco solitário. É um prazer estar aqui, adorei nosso papo, obrigada, até a próxima. É isso aí, gente, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Até.